doida. Motivo, ligou para um papel 8 horas da noite. Mas vamos lá, né? Surgiu na manhã dessa quinta-feira a informação de que o Corinthians está interessado na contratação de Zé Welles. Vou pedir para a MM colocar aqui o corte do Nicola para a gente escutar o que ele tem a falar e depois a gente trazer nossas informações e também a nossa opinião sobre esse caso. Outra informação exclusiva, Timão quer a contratação do volante. Falar sobre o Corinthians, outra informação exclusiva, Timão quer a contratação do volante Zé Wellison, você lembra dele? Atleta que hoje pertence ao Fortaleza, 28 anos de idade, com passagens por Atlético Mineiro, Sport, Botafogo, entre outros. Timão identificou que Zé Wellison atende às exigências do elenco, aquele primeiro volante de marcação com bom jogo aéreo e também com qualidade no passe. O grande problema é que o Corinthians tem pressa para resolver essa história. Zé Wellison já tem 6 partidas no Brasileirão, se entrar em campo mais uma vez não haverá mais chance de negócio. A proposta feita pelo Corinthians ao Fortaleza envolve troca de atletas. O Timão gostaria de repassar, por exemplo, o Raul Gustavo, zagueiro que está emprestado nesse momento ao Bahia. Ele até poderia ir em definitivo para o Fortaleza, desde que o Fortaleza também repassasse o Zé Wellison em definitivo para o Timão. Ainda especula-se a possibilidade da inclusão de um outro atleta, o Vojvoda, o técnico do Fortaleza, gostaria que esse outro jogador fosse o Adson. Só que o Adson é bem mais novo do que o Zé Wellison e já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. É uma negociação que me parece pouco provável com a inclusão do Adson. E diante desse cenário, a tendência é que o Zé Wellison não seja liberado pelo Fortaleza, cumpra o 7º jogo no Campeonato Brasileiro durante o fim de semana e qualquer tipo de negociação entre Timão e Zé Wellison fica descartado. Corinthians se esforça para fechar o mais rápido possível esse primeiro volante, sente que há necessidade até para aumentar a proteção do sistema defensivo e dar um pouquinho mais de fôlego para os segundos volantes. São vários dentro do elenco do Corinthians com essa característica de mais ofensividade. Falta um primeiro homem protetor. Zé Wellison, que nessa temporada soma 27 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ele havia sido revelado no Vitória, passou pelo Atlético Mineiro de 2018 a 2020, ainda esteve no Botafogo, no Sport e no Fortaleza. Você gosta do Zé Wellison? Quem que você gostaria que o Corinthians contratasse? Eu gosto do Zé Wellison, né? Mas eu gosto, né? Eu não queria que o Corinthians contratasse, não. Vamos Mas lá, assim, né? Dudu, vamos aqui, organizar as ideias, né? Eu queria fazer uma pergunta. Ô, Corinthians, tá liso, papai? Como é, amigo? Como é, amigo? Assim, não, brincadeiras à parte, tá? Eu sei que o Corinthians vive um mau momento, né? O Corinthians tanto na tabela quanto financeiramente, né? Isso, exatamente. O Corinthians não passa por boas, né? Não passa por um bom momento. Mas eu acho até, assim, cara, muito nada a ver você chegar num time que está acima de você na tabela, não que a gente esteja acima do Corinthians, falando na tabela. Estamos acima na tabela. Aí o Corinthians fala, Fortaleza, tem seu titular? Tu bora trocar por um cara que tá lá no Bahia, que é o Raul Gustavo, que teve várias lesões esse ano. Assim, eu não consigo entender, eu não consigo compreender. O Corinthians quer o Zé Wellison. O Corinthians chega no Fortaleza e pergunta, Fortaleza, eu quero contratar o Zé Wellison. Fortaleza fala, não tô a fim de vender, mas o preço da multa é esse. Quiser pagar, está a seu critério. Era igual o Fortaleza com o Moisés. O presidente Marcelo Paes esteve no Esporte do Povo, a gente vai trazer até um trecho dele falando sobre essa proposta pelo Zé Wellison. Ele falou que para vender o Moisés foram várias propostas que ele recusou. Até chegar aos 24 milhões de reais, ele recusou 5, recusou 10, recusou 15, recusou troca de jogador. Então, assim, se o Corinthians quiser, tudo bem. Cara, janela. A gente fala muito de contratação, mas também pode haver saída. Mas assim, o Fortaleza ano passado, o Vitão até passou aqui pra gente, né? No passado, o Fortaleza comprou o Zé Wellison por 1 milhão e pouco, né? Junto ao Atlético Mineiro. Ele já não tinha muito mais tempo de contrato lá com o Atlético, acho que tinha mais 1 ano e pouquinho de contrato. O Galo não queria permanecer com o jogador. Não fez tanto esforço pela permanência, né? Exato. Fortaleza foi lá, adquiriu, fez um contrato longo, né? Um contrato de... Foi 1 milhão e 200 por 75% dos direitos econômicos do atleta.
contrato até 2026, né? Então, assim, o Fortaleza tem um contrato que ele resguarda. Então, assim, quer? Pague. Exato. E tudo E bem, pode fazer lembrar, proposta, não faz mal, não. exatamente, lembrar que o Zé tem um contrato longo com o Fortaleza, não vai terminar no próximo ano, né? Caso, por exemplo, de outros atletas. Mas o Zé tem contrato, se eu não me engano, mais 3 anos de contrato, né? Até 2026. Até final de 26, né? Então, cara, existe uma multa, não deve ser baixa por conta de todos esse tempo de contrato. E com certeza o Fortaleza não vai querer abrir mão de um 12º jogador, né? Tá mutado, Dudu. A gente tem uns 15 titulares. O Zé tá nesse meio. Sim, tá, com O Zé tá certeza, nesse cara. O meio. Zé. E Eu eu te faço lembro uma pergunta, muito. MM, e passo também para a nossa audiência. Por quanto valeria a pena vender o Zé Wellison? O Eu Zé. até falei Hércules, por quê? Porque ainda existe a possibilidade do Hércules ser Existe. vendido. E esse aí, a gente já vai se acostumando com a ideia. É uma joia Sim. nossa, a gente quer fazer grana com o Hércules, beleza. Aí vocês imaginam, a gente cede agora o Zé Wellison para o Corinthians, porque os bichinhos cede, não querem pagar nada, a gente manda lá para eles. E aí passa a semana que vem, chega o Sporting lá de Portugal e compra o Hércules. Como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Perder 2 volantes de 4, 5 que a gente tem. Porque assim, se não vende o Hércules e é uma proposta massa pelo Zé Wellison, tudo bem, faz parte. Mas agora eu chego no ponto de perder os dois. Inclusive, MM, traz até o presidente Marcelo Paes falando, né? Que eu acho que chega nisso. E a pergunta para a galera: por quanto valeria vender o Zé Wellison? Por quanto? A gente estava até na discussão, tem gente que falou assim: 2 milhões. Meu irmão, por 2 milhões traz quem? Não traz mais ninguém, né? Ninguém. Ninguém. Ó, o presidente, na entrevista de hoje do presidente Marcelo Paes, ele falou de SAF, né? Porque o SAF, o Fortaleza vem demonstrando interesse de se tornar SAF. E eu fiquei pensando, cara, quando chegar aos 20 clubes da Série A estando SAF, né? É igual o Graziani gosta de Respeito. falar. 4 SAFs vão cair todo ano, Exatamente. né? SAF não é motivo ou solução de ou Vai ter SAF prova bom, de vai ter SAF ruim, pô. exatamente, não vai ser O solução Vasco é para ser SAF, o Vasco tá campeão. passando por dificuldade. Exatamente, né? Então é mais ou menos por aí. Porém, o que me chamou a atenção, quando você liga essa sua frase, Dudu, não tem mais jogador bom por 2 milhões de reais. Aí você liga uma coisa a outra, tendo 20 clubes SAF no Brasileirão. Marcelo Paes falou que tentou contratar o PR, Botafogo, Adrielson, Botafogo, e o... Qual é o nome do outro? Eu só lembro deles dois. Eu também só tô lembrando. Enfim, um outro jogador que tá em alta lá. Os caras preferiram SAF, porque é mais dinheiro. Aí você imagina, junta uma coisa com a outra. Dudu Não, acabou mas de assim, dizer MM, que quando todo mundo for jogador. SAF, vai ter as SAFs boas, as SAFs ruins. E aí Não, eu sei, mas eu não tô falando de boa ou ruim ainda, tá? Essa sua frase, não contrata jogador bom por 2 milhões. Concordo. E com a SAF, todo mundo SAF, assim, todos os clubes SAF, o patamar vai subir mais ainda. Porque você pega essa palavra do presidente Marcelo Paes, que esses atletas que ele gostaria, que na época ia ser fácil, entre aspas, para o patamar do Fortaleza contratar, o Botafogo levou a preço de ouro. E tá dando resultado, né? Não, e assim, o Paes até Aí você fala, né? Eram imagina, né, cara? jogadores que não tinham passe. Por exemplo, né? O Fortaleza, não é que o Botafogo foi lá e chegou no esporte e pagou 20 milhões e o Fortaleza queria pagar 10 no Adrielson, por exemplo. Isso. É porque Isso. consegue convencer de outras maneiras. Mas traz aí a fala do presidente Marcelo Paes sobre o Zé Wellison e depois do presidente, a gente já tem a atualização, né, durante a tarde, Sim. com mais informações a respeito do Zé Wellison. Vamos lá. O Corinthians... É verdade, o Corinthians tem interesse no Zé Wellison, nos procurou formalmente.
com um modelo de negócio envolvendo uma troca de jogadores, mas no momento a gente não tem intenção de fazer o negócio. A gente entende que o Zé Wellison é um jogador importante para o Fortaleza. O Zé Wellison nas últimas 10 partidas foi titular em 5, entrou em 3 e teve lesionado, teve um que ele não jogou porque estava lesionado. Então, um atleta que tem sua importância, a gente tem nossos objetivos esportivos, né? Quando se fala aí, sul-americana, brasileiro, a gente tem que ter jogador, né? Tem que ter jogador. E existe, todo mundo sabe, isso é muito público, a possibilidade de uma saída do Hércules, né? Então, perder 2 jogadores na mesma função, pra gente seria bem complicado, né? Então, no momento, né, o Corinthians tem interesse, existe a tentativa, o desejo, de forma muito respeitosa, profissional, mas no momento Fortaleza não tem intenção de fazer esse negócio. Esse é o ponto. Eu acho que o presidente falou muito bem nesses 10 segundos finais do vídeo. O problema maior, o Zé tá jogando muita bola, tá? É muito importante no nosso meio-campo. O problema maior é que pode aparecer uma possível venda do Hércules. Aí a gente